Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Tô sem óculos e não sei onde eu coloquei, mas vamos lá. Colocando pontos em nossa vida. Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e pena e escreveu: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O alfaiate pediu a cópia do original, puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí chegaram os descamisados da cidade. Um deles, sabido, fez esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Assim é a vida. Nós é que colocamos os pontos e isso faz a diferença. Então, a verdade absoluta não existe. É o ponto de vista de cada um. Então, até é um complemento do que a gente já estava falando ontem, né? Cada um vai dar um pitaco, vai dar uma opinião a respeito de uma determinada situação. E o ponto de vista de cada um tá certo, porque é o patamar, é o grau que aquela pessoa tá. Ela pode aprender com outros que estão no patamar maior, num grau maior, e ela pode simplesmente não aceitar. É um ponto de vista. Quando a gente vai colocar para alguma pessoa o que é certo, o que é errado, o que a gente pensa a respeito de determinado assunto, a gente tende a querer colocar o nosso ponto de vista, os nossos argumentos acima dos outros. E ganhar num argumento, às vezes até esse argumento um tanto quanto brusco, ignorante, violento. Tem pessoas que partem para a violência, quando elas não conseguem dominar uma situação a seu favor. Então, os pontos, quem coloca somos nós. E o outro cabe interpretar da maneira que nós queremos. Então, muitas das vezes a gente faz isso. É correto? Na verdade não. Porque a verdade absoluta não existe. O que é bom para mim não é bom para você que está me ouvindo. O que é certo para mim não é certo para você que está me ouvindo. Então, na maneira que eu coloco os pontos, eu posso convencer uma pessoa ou não. Certo de convencer alguém o meu argumento? Não. Cada qual com o seu. E respeito é tudo. Mas, geralmente, o ser humano tá apegado a isso. Prevalecendo a sua vontade, prevalecendo o seu entendimento, prevalecendo os seus argumentos. Ele quer ganhar às custas disso, de argumentos. Alguns estudam demais para provar coisas assim que são inviáveis, inclusive. Hoje em dia, nós temos visto aí, é que eu não quero entrar no patamar, né? Não quero entrar em debate quanto a isso, mas a gente tem visto hoje pessoas fazendo o quê? Tentando provar que existem outros gêneros, por exemplo. E eles colocam várias vírgulas, pontos, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Eles colocam todas as pontuações, que é para que a sociedade aceite aqueles argumentos, aqueles pontos de vista. Não é que eles estão certos ou estão errados, como eu falei, cada qual no seu lugar. Mas eu não posso querer o meu argumento seja maior do que o outro. Eu não posso querer convencer o outro a pensar da mesma forma que eu. Eu posso tentar orientar, eu posso tentar mostrar e cabe ao outro o que ele vai escolher. Que tipo de pontuação que eu dei que ele está interpretando. Na sala de aula é um perigo isso. Você não pode, você tem que deixar os alunos debaterem sobre determinados assuntos, você tem que deixar o aluno refletir, né? Tem as aulas de filosofia que é para isso mesmo, para poder ampliar o conhecimento, a visão das coisas.
Porém, cabe ao professor também nortear todos esses debates para que isso não venha a haver um debate desrespeitoso. Porque quando um tenta passar por cima do direito do outro de pensar e de agir, é falta de respeito. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, e eu também penso dessa forma. Aí é cada qual pensando da sua maneira e deve ser respeitado. Eu respeito todas as religiões, cada qual escolhe o seu caminho, beleza. Só que, dependendo do que você faz na sua religião, não fica só para você. Você expõe a outros. Né? Eu vejo que no templo budista, por exemplo, eles têm o templo. Lá eles colocam incenso, eles têm foto dos antepassados, eles têm os rituais deles, que fica fechadinho ali para eles. Mas tem religiões que não é assim. O cara sai lá do templo dele, lá, não sei como que é o nome que dá, e vai para um lugar e deposita objetos, né, que às vezes são até de risco para alguém, para um animal, para uma pessoa pisar, cortar o pé, sei lá, coisa do tipo. Fora disso, vira sujeira no meio da natureza aquilo. E ele está respeitando a crença dele, mas não está respeitando o espaço dos demais, das outras pessoas. Então, Patrícia, eu discordo desse tipo de ritual, que você se estende para fora do seu templo, para fora lá do seu estabelecimento, né, do seu local de religião. Eu acredito que o meu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. É constitucional isso. Então, muitos argumentam que é necessário ir para a natureza, porque os espíritos com que eles trabalham estão lá na natureza. E isso daí influencia quem passa, quem quer fazer um acampamento, quem quer tomar um banho de cachoeira, quem quer tomar um banho de mar. Ou seja, você está influenciando o outro, o espaço do outro. Então, todos os pontos, vírgula, que a gente tem que colocar, não pode ser em benefício nosso só. Jesus, isso daí, Jesus já disse, né? Faça ao outro o que você que fizesse com você. Você gostaria que essas coisas acontecessem com você se você não acreditasse? Se você não fosse da mesma religião? Se você não fosse do mesmo pensamento, da mesma verdade? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Os pontos e vírgulas que são usados, geralmente, caem em favor daquele que está argumentando. E muitas vezes que ele faz isso, ele também prejudica alguém. Como aqui a historinha está contando pra gente o quê? Que cada um quis a sua verdade passando por cima do outro, tirando o direito do outro para si. E tá cheio de gente fazendo o jeitinho brasileiro, querendo passar por cima de alguém, querendo se dar bem. E isso é uma conduta errada. E você pode aproveitar um texto desse e começar a mostrar para as crianças coisas que elas fazem no dia a dia, que pela imaturidade e pela falta de conhecimento, acaba sendo dessa forma. Eles usam argumentos porque eles chegaram atrasados, eles usam argumentos porque não fizeram lição de casa, porque eles passaram na fila na hora do intervalo, passaram na frente de alguém na fila, que eles entraram no banheiro e não limparam o banheiro, deixaram sujo. Eles usam argumentos a favor deles. Então, esses argumentos são os pontos e vírgulas que a gente tem que falar, opa, peraí, é o seu ponto de vista, eu respeito, mas o seu ponto de vista não está atrapalhando o outro? Se não está atrapalhando o outro, beleza. É o seu ponto de vista e nós vamos respeitar. Mas se o seu ponto de vista está atrapalhando o outro, está prejudicando alguém, não está certo. E aí é onde o professor vai trabalhar a moral. Vai trabalhar os princípios, vai trabalhar dinâmicas, vai trabalhar grupamento, né? Para que a criança sinta que ela está errando. Não adianta só falar, argumentar. A criança não tem essa maturidade, nem adulto tem, que dirá criança. Então você nesse momento tem que sensibilizar ele para que ele entenda que aqueles pontos e vírgulas que ele está usando em favor de si está prejudicando alguém e não pode prejudicar. Toda vez que a gente prejudica alguém, na verdade nós estamos sendo prejudicados. Então, o texto desse é muito bom. Gera-se um projetinho maravilhoso para trabalhar por um bom tempo, vários temas, valores, princípios, para você poder trazer harmonia, equilíbrio na sua sala de aula. O texto desse aqui é maravilhoso para isso. Aproveitem aí.